paz, amada igreja. Mais uma vez estamos aqui para ministrar mais uma palavra da série Compreendendo as Escrituras, né? Vamos aprender, amém? O título dessa ministração é Ações de Graça, amém? Salmos 92, versículo 1 e 2. O salmista ele diz: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua benignidade e à noite a tua fidelidade. Aleluia. Só até aqui, irmãos. Vamos nos deter nesses dois versículos. Todos os dias da nossa vida, irmãos, nós temos que dar graças ao Senhor. Porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque Ele nos guarda, é Ele que nos guia por sobre esta terra. Então nós devemos sim dar graças ao Senhor em tudo. A Bíblia diz: em tudo dai graça. Amém? O salmista aqui nesses salmos, ele expressa toda a sua alegria, né? De todo o seu coração, né? Então ele se alegra na presença de Deus. E aqui pelo menos ele cita três coisas importantes para nós na palavra, né? Ele fala do nome do Senhor, ele fala da sua benignidade e da sua fidelidade, né? São essas três coisas para nós, como igreja, como filhos de Deus, são pilares que nos ajudam a nos sustentar nesta terra. O nome do Senhor, a sua benignidade e a sua fidelidade. Porque o nome do Senhor, nós temos que amar esse nome, nós temos que amar a sua benignidade, né? Porque Deus é que nos sustenta, né? Então, nós precisamos dar graças em tudo. Nós precisamos alegrar o coração de Deus, dando graças a Ele pela nossa vida, pela nossa família, pelos nossos filhos, pela igreja. Amém, irmãos? Então, a ação de graça é uma das coisas que o Senhor mais ama no homem, né? Um coração grato é um coração disposto para Deus, né? Se eu sou agradecido pelo aquilo que Deus já fez na minha vida, por aquilo que Ele já fez, vai fazer, e até pelo aquilo que Ele ainda não fez, então eu estou agradando a Deus. Se eu estiver com o coração nessa motivação, então estou agradando o coração de Deus, amém? Então, nós temos vários motivos para exaltar o nome de Deus, para glorificar o nome de Deus, porque esse nome, irmãos, é como se alguém chegasse para mim e falasse para mim: você vai aonde? Eu falei: eu vou no nome. O que você vai fazer? Vou fazer no nome. Seria mais ou menos a minha resposta para essa pergunta, porque o nome do Senhor ele é excelentemente maravilhoso, né? E o salmista ele expressa essa confiança, essa cumplicidade com o Senhor, sabe? Uma coisa profunda. E ele sabe reconhecer que ele sabe render graças ao Senhor por essa palavra, né? Ele diz: bom é render graças ao Senhor, né? Pela sua benignidade, pela sua fidelidade. Amém, queridos? Então, o salmista ele fala dessas três coisas importantes para nós, né? A benignidade do Senhor, tem muitas pessoas que vivem 60, 70, 100 anos, né? E não se atenta para Deus, né? Irmãos, a coisa mais triste que existe é alguém viver esse tanto de tempo aqui na Terra e não experimentar a bondade do Senhor, não experimentar a sua benignidade, a sua fidelidade, né?
Porque essas coisas é que nos faz caminhar, é que nos sustenta nesta terra, sabe? Funciona como um pilar, são pilares para nós, amém? Jesus, ele sabia muito bem disso. Jesus, se nós olharmos para a Bíblia, para as ações de Jesus aqui na terra, sempre que ele buscava o Pai por alguma coisa, a primeira coisa que ele dizia: Pai, graças te dou graças por esse alimento, te dou graças pela vida de Lázaro, né? E ele as primeiras palavras que Jesus falava para o Pai quando ele ia orar foi: Pai, graças te dou. Isso é ações de graça. São ações de um coração grato a Deus, não somente pelo aquilo que ele pode oferecer, mas por quem ele é, né? Jesus, ele sabia muito bem disso, que Deus é o seu Pai e que ele precisava dele, né? Então ele sempre agraciava o Pai, dizia: Pai, graças te dou. Então, amados, a ação de graça é muito mais importante para nós do que pedir qualquer coisa ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor, ele já sabe o que precisamos, né? Ele já sabe o que necessitamos antes mesmo de nós falarmos. Então, quando eu vou me dirigir a Deus, e eu mesmo faço isso, a primeira coisa, a primeira oração do dia, antes de eu sair para o meu trabalho, é orar agradecendo a Deus por tudo, por quem Ele é, por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele ainda fará e até pelas coisas que Ele não fez, que ainda não aconteceu. Então, ter um coração grato a Deus é reconhecer que é Ele que está no controle e que é Ele que pode nos ajudar, é Ele que pode nos sustentar, desde as coisas mais simples até as mais complexas, irmãos. Nós precisamos confiar em Deus, né? E aqui o salmista, ele confia tanto no Senhor, ele rende tantas graças para o Senhor que ele, né, ele fala: olha, bom é render graças ao Senhor. Ele não pede nada para Deus aqui, ele só quer apenas render graças a Deus, sabe? E isso é uma das coisas mais importantes para nós. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18. Diz assim: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para conosco. Olha só, é fácil você dar graças quando você está precisando de algo, está passando necessidade, que você precisa resolver um problema e não está dando conta? É fácil dar graças a Deus por isso? Não, não é, porque há uma luta da nossa própria carne em não confiar em Deus. Porém, essa é a vontade de Deus, que tenhamos essa postura em dar graças a Deus por tudo. A palavra está dizendo: em tudo dai graças. Amém, queridos? Então, se tem uma coisa que Deus ama em alguém, essa pessoa tem um coração grato, agradecido. E outra coisa que aborrece a Deus, irmãos, se chama murmuração. Porque o ingrato, aquele que não agradece, né, por nada e ainda murmura, isso fere o coração de Deus. E Deus não se compraz do ingrato. Por isso, o contrário da graça, da gratidão, é a ingratidão. Então, se você não consegue dar graça nem pelo aquilo que você recebeu, imagine se você espera algo de Deus e não recebe, né? Então, o dar graça
ter um coração grato, ter uma atitude de gratidão diante de Deus, isso move o coração de Deus ao nosso respeito. Porque assim, quando você ora, e a primeira coisa que você fala para Deus na sua oração é agradecer a Ele, né, por quem Ele é na sua vida, irmãos, Deus, Ele muitas vezes Deus pode estar com a mão estendida para te abençoar, mas se você não tem um coração grato, então a sua bênção pode ser retardada, sabe? Não é que Deus fica chateado por conta disso, é porque essa é a justiça dele, né? É assim que ele se move, é assim que ele espera e que tenhamos uma postura de gratidão diante dele. Amém? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus estar comigo. Olha só, aqui o apóstolo Paulo, ele reconhece que quem ele foi a graça de Deus que o alcançou, né? Tudo que ele tudo que ele faz, né? O caminhar dele nesta terra foi pela graça de Deus. Ele reconhece isso, né? E quem era o apóstolo Paulo antes da graça de Deus, né? E ele era Saulo, era um perseguidor da igreja, perseguidor do povo de Cristo, né? E ao ser confrontado ali com Cristo no deserto, que ele se converte ao Senhor, todo o coração desse homem muda e ele passa a ter um coração grato por tudo que o Senhor fez na vida dele. E imagine uma pessoa dessa diante de Deus, reconhecendo quem é Deus. Imagine o coração de Deus ao olhar para Paulo, né, fazendo tudo aquilo que a gente conhece que ele fez na Bíblia. Isso é maravilhoso, isso alegra o coração de Deus, né? E aqui ele diz, mas a graça de Deus que está comigo. Olha só, a graça do Senhor sobre alguém faz toda a diferença, irmão. Por isso a necessidade de nós agradecer a Deus, dar graças ao Senhor, antes de você pedir qualquer coisa para Ele. Amém? Essa tem que ser a nossa postura diante das coisas, né? Aqui o apóstolo Paulo nos ensina acerca da graça de Deus sobre ele e nos dá um grande exemplo de um coração cheio, sabe, de gratidão, cheio da graça do Senhor, né? O que esse homem não fez, irmão? Por conta da graça de Deus, né? E ele sabia muito bem o que era isso, né? Sabia muito bem ter um coração grato a Deus por tudo que Deus fez na vida dele, amém? Efésios 2, 5, 8. Efésios 2, 5, 8. 5 a 8. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a sua suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha só, a graça é um dom de Deus.
Então por que não dar graças a Deus também? Se a graça dele nos alcançou, né? Então, irmãos, nós precisamos ter um coração voltado para essa graça que nos alcançou, que nos deu a salvação, sabe? Porque assim, muitas pessoas vivem pela lei, né? Tem muitas pessoas hoje que vivem pela lei de Moisés. Então a Bíblia diz que aqueles que vivem pela lei, eles decaíram da graça. Imagine que coisa triste, alguém que decaiu da graça de Jesus. Isso é terrível, perigoso para nós, né? A nossa salvação não é pelos méritos nossos, sabe? Não é pelo aquilo que eu faço ou deixo de fazer, é pela graça, sabe? A Bíblia mesmo está dizendo, não vem de homem algum, senão de Cristo. A graça, essa graça que nos alcançou, veio de Cristo. Então isso é um grande motivo para darmos graças a Deus por Ele ter enviado seu Filho Jesus para nos resgatar do pecado, nos tirar do lamaçal do pecado e nos levar para o reino do Filho do seu amor. Então, dar graças é ser justo, né? Reconhecer a justiça de Deus sobre você. Essa é uma das maneiras de dar graças a Deus. É um dos motivos para nos prostrar diante de Deus e render graças a Ele, assim como o salmista fez, né? Ali no Salmo 92. E o maior ato de gratidão, irmão, que podemos oferecer para Deus é nos entregarmos a Ele, sabe? Por inteiro, por completo, sabe? Porque isso é justo, né? Se Ele não mediu esforços para nos salvar, enviando a Jesus para morrer ali na cruz, né, no nosso lugar, para que tenhamos, para que pudéssemos ter a salvação. Então, por que não render graças ao Senhor? Por que não dar graças a Ele pela nossa vida, por tudo que somos, por tudo que Ele já nos deu? Amém? Essa é a nossa... deveria ser a postura de todas as pessoas, né? É claro que nós sabemos que tem pessoas que não reconhecem a Cristo como Senhor ainda, né? Mas uma pessoa dessa não pode render graças ao Senhor, não pode dar graças a Ele, porque como é que alguém vai fazer isso se ele não o conhece? Mas nós conhecemos, sabemos quem é Jesus, nós sabemos que Ele veio para nos resgatar, então devemos sim nos prostrar diante dele e render graças ao Senhor. Sabe, tem uma mulher chamada Maria, irmã de Lázaro, né, que era muito amiga de Jesus, aquela família era amiga de Jesus. A Bíblia diz que Maria, ela quedava-se aos pés de Jesus, sabe? Essa palavra quedar quer dizer que a pessoa ou ficou ali, ou então permaneceu por muito tempo, né? E a Bíblia diz que Maria, ela não perdia tempo. Ao ver Jesus, ela sempre se doava por inteiro ao Senhor, né? Para ficar ouvindo a Ele, para ficar aprendendo com Ele. Olha só que maravilha! Era uma pessoa cheia de gratidão, que rendia graças ao Senhor todo momento, irmãos, sabe? Ela se alegrava na presença de Deus, né? E Deus se alegra com isso, sabe? Aquela pessoa que só se aproxima de alguém para receber alguma coisa. Imagina uma coisa dessa, que coisa terrível, né? Eu tenho o meu irmão Lindomar, né? Pastor Lindomar. Eu tinha uma queixa dele, falava sempre que o meu pai amava mais a ele. Por quê? Porque sempre que o meu pai gostava muito de caçar, então sempre que o meu pai ia caçar, ia pescar,
ele falava, vamos, e o meu irmão era o primeiro que dizia, opa, estou aqui para ir. Ele era o primeiro que falava, estava sempre disposto. Então, ele se alegrava de estar na presença do meu pai. E eu não, eu era o contrário, eu sempre queria estar fora desses eventos, porque eu não gostava de tudo. E aí eu tinha uma queixa, né, de achar que meu pai amava mais o meu irmão. E os anos se passaram e depois eu conheci a Jesus e eu continuei pensando dessa maneira. E aí um dia o Senhor falou assim, e quem você acha que eu vou me achegar mais? Aquele filho que vem só para receber a bênção e vai embora? Ou aquele filho que está na minha presença não somente para receber algo, mas porque ele sente prazer na minha presença? Aí eu entendi por que o meu pai era mais achegado ao meu irmão. Porque o meu irmão procurava, cativava esse aconchego nele. Então, era natural que ele se voltasse mais para o meu irmão. Então, em Cristo não é diferente, irmão. Se você está em Cristo, você tem que sentir prazer de estar na presença dele. Não pelo aquilo que ele vai te oferecer, mas por quem ele é, né? Ele é aquela pessoa que sente prazer em te abençoar, em nos abençoar. Então, Maria era dessa maneira. Maria, ela quedava-se aos pés de Jesus. Amém? Isso é render graças a Ele. Ele se alegra, porque Deus é um Deus de relacionamento, irmãos. Nós precisamos nos relacionar com Ele. Amém? Eu espero que os irmãos tenham entendido essa mensagem, né? Tudo que podemos fazer para render graças ao Senhor, então devemos nos esforçar para isso. Amém? Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo de Deus te guie nesta caminhada na terra, em nome de Jesus. Amém.